Bata no peito e siga em frente. Olá, seja bem-vindo ao meu canal e seja bem-vindo a mais um vídeo também. Bata no peito e siga em frente. É importante que você bata no peito e siga em frente, porque o que é o ato de bater no peito? O ato de bater no peito é olhar para si mesmo, dentro do seu espectro ali de possibilidades, e você ter orgulho da sua história. E quando você tem orgulho da sua história, você bate no peito e segue em frente. Se você errou muito, se você falhou muito, e se você está me ouvindo, significa que você está vivo. E eu acredito que a vida ela é um dom. A vida ela é um presente. Então, se você está vivo, faça alguma coisa com a sua vida. Acredito que quando a gente bate no peito e segue em frente, existe a premissa de que talvez algumas coisas acontecerem em nossa vida. O bater no peito e seguir em frente não é uma conduta de arrogância, não é uma conduta de prepotência, de nariz empinado, de soberba, mas é uma conduta que talvez seja equilibrada e justamente seja para aquelas pessoas que são muito humildes. Então, bater no peito significa ter orgulho da sua história, principalmente se você tomou decisões que são decisões acertadas na sua vida, mas às vezes alguns resultados ainda não chegaram. É uma situação que inclusive eu me encontro no presente momento. É importante você bater no peito e seguir em frente e ter orgulho da sua história. E acredito que realizar um determinado tipo de exercício. Nunca faça uma comparação que ela venha a ser injusta. E olha só, quando nós nos comparamos com as outras pessoas, a comparação vai ser injusta. Quando a gente compara as outras pessoas conosco, a comparação vai ser injusta, porque a única comparação que ela é justa seria uma comparação, ainda sim, vamos falar justa, mas próxima do ideal, de dois irmãos gêmeos que viveram na mesma casa, que frequentaram a mesma escola e que no máximo, na medida do possível, tiveram praticamente os mesmos tipos de relacionamentos em suas vidas. Essa seria uma comparação justa. Algo que saia disso, ou próxima, algo que saia disso, você incorreria num erro de se julgar em demasia, porque não há como você fazer uma comparação se você não conhece a vida daquela pessoa. E você consegue entender o cenário de hoje, que as pessoas elas utilizam as redes sociais e via de regra elas tiram um recorte, muitas vezes de um sorriso que elas nem é o sorriso que representa a vida delas na verdade. Muitas vezes são acometidas por depressão, por tristeza, e veja bem, isso não é um julgamento, isso é somente uma constatação. Só que muitas vezes elas precisam deste recorte, desse sorriso, para compartilhar com as pessoas ou para que elas recebam algum tipo de reconhecimento ou de curtidas, enfim, na postagem dela ou coisas do tipo. Mas o fato é que não há como você se comparar com a vida de outra pessoa, porque a outra pessoa é completamente diferente de você, recebeu diferentes estímulos de você, diferente tipo de educação, educação cívica, educação moral, enfim, criação de pais. Às vezes essa pessoa cresceu com os pais casados, às vezes cresceu com o pai separado, diferença de dinheiro, né? Enfim, pessoas que umas tiveram mais traumas que as outras. Então não há como você fazer esse tipo de coisa. Você será injusto com aquela pessoa e você será injusto consigo mesmo. Logo, a comparação não tem sentido na sua vida. Logo, a única coisa que importa na realidade é a sua caminhada e você seguir bons princípios na sua vida. Particularmente, eu falo que eu sigo os princípios da Bíblia, mas é aquilo que eu sigo, entenda? É aquilo que eu sigo e é a minha história. E eu me sinto bem com esse tipo de... seguindo esses princípios. Mas o fato é de que a comparação ela não tem medida. Muitas vezes o que faz com que as pessoas elas fiquem tristes é justamente a régua que ela determina para a sua própria vida. Então,
E eu acredito que uma das grandes sacadas, vamos falar assim, seria você realmente adaptar a sua dimensão de tempo com os seus objetivos, com aquilo que você imaginava, com aquilo que você imaginava de sonho do passado. Você dimensiona, você equaliza, você reajusta, você adapta, mas você não abandona um determinado projeto, entende? Por exemplo, por muito tempo eu desejei ser professor, sempre tive esse sonho. Hoje sou professor? De fato não sou, embora trabalhe na educação, mas hoje eu quero ser um professor. Eu sinto que existe uma chama dentro de mim para ensinar, para levar o conhecimento para as pessoas, mas eu particularmente não tenho interesse nenhum em ser professor da rede pública de ensino. Mas existem outras maneiras de eu transmitir o conhecimento, seja através da iniciativa privada, através do próprio empreendedorismo, através das redes sociais, através da internet, dos canais de comunicação. Mas particularmente aquela profissão tradicional como um professor da rede pública de ensino fundamental ou médio, eu particularmente não tenho interesse em fazer. Talvez tenha o interesse dessa transmissão de conhecimento, mas talvez de uma maneira um pouco mais alternativa. Talvez em algum círculo acadêmico, quem sabe no futuro, sendo professor universitário, ou através mesmo de uma iniciativa um pouco mais autônoma e mais empreendedora. Mas o fato é de que eu sempre me vi nesse contexto de sala de aula. O tempo passou, eu percebi algumas realidades e vi que não tenho interesse em lecionar na rede pública de ensino, visto as coisas que eu tenho visto, né? Vamos falar assim. Então é uma questão de você reajustar. Ainda que nós falemos que a comparação ela não tem sentido, o fato é que nós nos comparamos com as outras pessoas a todo momento. E aí a grande questão, e eu falo muito isso aqui no meu canal, é como que a gente lida com equilíbrio com tudo isso. Em que pessoas nós estamos olhando? Eu gosto muito de observar pessoas que são melhores que eu, mas não são melhores do que eu no sentido de que eu vou ficar mal se eu não tiver a vida dela. E ser melhor do que eu, para mim, não é se a pessoa ela tem um carro do ano, se ela tem a moto do ano, se ela tem a casa própria ou algo do tipo. Ser melhor do que eu é como que aquela pessoa passou por toda aquela situação e o processo de caminhada até ela chegar àquele determinado tipo de objetivo. Isso para mim é muito importante e isso me motiva. Para mim, uma comparação que ela é muito boa é você observar claramente a medida de dificuldade que uma determinada pessoa passou. Então eu gosto de observar muito pessoas que passaram por dificuldades muito mais difíceis que as minhas e conseguiram chegar em determinados tipos de patamar. São o que me protege contra comparações que são perigosas. A minha autoestima são justamente o processo de comparação que eu tenho com as outras pessoas. Então logo, se a comparação ela é inevitável, que eu procure as pessoas certas a quem eu possa me comparar, entende? Então as pessoas em que à medida que a cada comparação que eu faço com elas, eu falo, isso me fortalece ainda mais. Então isso é uma coisa que me ajuda contra comparações complicadas assim com outras pessoas. Então, dentro desse processo, também, que aí o vídeo, o tema dele é bata no peito e siga em frente, eu acabei falando sobre um tema que foi paralelo, eu acho que tomou a maior parte do vídeo, mas acredito que tenha sido útil para você. Bater no peito é você levantar o nariz, nem muito alto, nem muito baixo. Ou seja, eu não sou melhor e eu não sou pior, mas eu sou quem eu sou. E seguir em frente o nosso objetivo é sempre pensando em fazer o bem aos seus próximos. Eu espero que você tenha gostado de mais vídeo. Se você gostou, é isso aí. Curta, se inscreva e compartilhe. Um abraço, até a próxima e fui!